Podem se retirar. Sim, sim. O que achou deste lugar? Compraram a Tintil? É lindo demais. Este é o Lago de Lótus do Palácio Celestial. O lugar mais bonito do Palácio Celestial. Lamento ter trazido você escondida. Só me dê um tempo. Vou levá-la ao palácio em grande estilo, recebendo as reverências de todos os imortais. Vossa Alteza. Terceiro irmão. Segundo irmão. Ela vem da toca da raposa de Tinkil. É minha nova criada pessoal. O que foi, terceiro irmão? Agora se interessa pelas minhas criadas? Perguntei se ela é da toca da raposa. Foi o príncipe Ewá quem contou. É mesmo a criada da Baikian? Isso mesmo. Segundo irmão, não perca tempo. Mande a serpente de volta a Tinkil antes que o pai volte. Não vá. Eu mesmo farei. Já que a trouxe, não mandarei de volta. Isso exige cuidado. Pode gostar de qualquer uma menos dela. Sou o segundo filho do Senhor Celestial. Não posso escolher minhas concubinas. Desde a Guerra de 70 mil anos, quando Tácito Monteiro teve a alma dispersa, os líderes da tribo celestial respeitam cada vez menos o Pai Celestial. Pai, só fez aliança matrimonial para afirmar sua posição. Segundo irmão, não pode. Já chega. Entendo. Não podemos desagradar Tinkil. Fico feliz que entenda. Se serei forçado a casar com Baitia, a criada dela que eu amo também deve entrar no palácio. De jeito nenhum. Você ainda não casou com Baikian? Mas já trouxe a criada dela primeiro. É casar com as duas ao mesmo tempo? Isso mostra ao mundo que Baitian vale menos que uma serpente. Vossa Alteza, é melhor me mandar embora. Shaoxin. Não tenha medo. Tem razão. Terceiro irmão. Pense no bem maior, segundo irmão. Quando o pai voltar, vou pedir o cancelamento do casamento. E depois tomar uma consorte por direito. Cancelar o casamento? O que disse? Quer cancelar o casamento? Eu pensava que, como príncipe da tribo celestial, Meu casamento seria apenas por aparência e pelo bem maior da tribo celestial. Não é? era exatamente o que eu pensava antes de ir a Tinkil. Mas, após chegar a Tinkil, não vi minha noiva Baitian. Ela só deixou um recado dizendo que ia se isolar para cultivar-se. Ela me deixou na toca da raposa de Tinkil. Embora furioso, cumpri suas ordens cuidadosamente. Continuei lá para esperar seu retorno. No entanto, a espera durou um mês inteiro. Acredito que Baitian de Tinkil é orgulhosa e arrogante. Ela despreza a tribo celestial. E que importa um mês? Esse faz há 30 mil anos, você ainda deve esperar!
Além disso, ela sucedeu o trono como rainha de Kinkyu. Uma rainha casando com um príncipe! Do que mais poderia estar insatisfeito? Mas, pai, eu... Sanji, você tem algo a dizer? Eu... Deixe-me adivinhar o que quer dizer. Você se apaixonou por outra mulher enquanto estava em Kinkyu e permitiu que seus sentimentos se aprofundassem. Como ousaria fazer algo que desafiasse suas ordens? Muito bem. Guardas, traga uma serpente que invadiu o Palácio Celestial. Como você o conheceu em Kinkyu? Senhor Celestial, eu não o conheço. Você se esqueceu. Não precisa olhar para ele. No Palácio Celestial, todos os príncipes devem abster-se de emoções ou prazeres carnais. Casamento e procriação são pelo bem da tribo celestial e pelo mundo. Não é por amor. Ele não pode te salvar. Nemosaria. Senhor Celestial, eu realmente não o conheço. Levem esta serpente que invadiu o Palácio Celestial. A lancem do terraço, Juxian. Sim, por favor! Poupe minha vida, Senhor Celestial! Senhor Celestial, pare aí mesmo! Sou eu quem quer cancelar o casamento. Não tem nada a ver com Shaoxing. O que você disse? Shaoxing pode ser a criada de Baitian, mas ela também é minha amada. Imploro que me permita cancelar o casamento com Baitian. Ei, me casar com Shaoxing! Diante da situação, você ainda quer se casar com ela? Isso mesmo. Estou determinado a me casar com Shaoxing nesta vida. Absolutamente vergonhoso. Levem esta cobra e a joguem no pagode do selamento do mal. Ninguém deve se aproximar sem minhas ordens. Bem-vinda, Senhor Celestial! Senhor Celestial, pai! Ela não sobreviverá no pagode do selamento do mal. Pai! Vou ver quanto tempo ela aguenta lá. Como ela ousa seduzir meu filho? Ela não me seduziu. Eu realmente a amo. Sanji, você quer que seu sobrinho veja nesse estado deplorável? Continue ajoelhado. Príncipe Yewa, estou aqui. Você não é como seu tio segundo. Tenho grandes esperanças em você. Você é o futuro Senhor Celestial. No Palácio Celestial, você pode ter muitas consortes, mas não pode ter uma mulher que o faça perder seus princípios. Você nasceu para o mundo, não para uma mulher. Entendo. Saudações, Sua Majestade. Vossa Alteza. O que você tem a relatar? Informo, Senhor Celestial. Ainda é sobre o assunto do Estado Jonron no Reino Mortal. Já entreguei o assunto ao príncipe herdeiro. O Leão Dourado da Chama Escarlate é a montaria de Edmundo Verde. Vá subjugá-lo, você mesmo, para promover seu prestígio pelos 4 mares, em preparação para receber o selo do príncipe herdeiro no futuro. Sim. Vossa Alteza, há uma coisa que você deve ter em mente. O que é? Quando você for derrotar o Leão Dourado, certifique-se de não interferir no destino dos mortais. Quando imortais se envolvem com mortais, o destino entrará em desordem. Isso pode ser prejudicial para você. O reino mortal geralmente esteve sob seu controle. Não vou me intrometer. Eu entendo.
terminei meus estudos. No passado, Sandy também tinha grande compreensão, mas não se saiu tão bem quanto você. Devo recompensá-lo generosamente. O que deseja? Quero ver minha mãe. Uma mãe indulgente falha em educar um filho direito. Um dia herdará meu legado. Sua mãe estava destinada a não conseguir criá-lo para ser digno. Ela só o criaria para ser indeciso. Não permitir que a veja pelo seu próprio bem. Só quero ver a mãe. Se quer que eu permita que a veja dá um alcance imortal superior antes dos 20.000 anos. D&D, esses relâmpagos celestiais não são relâmpagos comuns. São relâmpagos celestiais enfrentados por imortais na ascensão. Se não puder suportá-los, perderá a vida. Sua Alteza tem apenas 20.000 anos. Vossa Majestade me prometeu que se eu alcançasse imortal superior antes dos 20.000 anos, permitiria que eu visse a mãe. Hoje passei na aprovação celestial e ascendi. Quando posso ver a mãe? Levem Yehuá para ver a mãe dele. Obrigado, pai. Yehuá. Só tenho este filho. Desde que nasceu, recebeu o título de príncipe herdeiro. Foi tirado de mim por 20.000 anos. Nunca ouvi uma vez sequer. Porque está coberto de ferimentos quando finalmente o vejo. Nascer no Palácio Celestial não foi sua boa fortuna, mas uma calamidade. Yehuá é o futuro Tiandi. É natural que seja tido em alta consideração. E daí, se ele será Tiandi? Se ele vive uma vida infeliz, seria melhor ser um humilde rei das águas de qualquer terra. Ainda seria melhor do que este palácio celestial. Mãe, não culpe o pai. Foi minha culpa. Eu sabia que enfrentaria a aprovação celestial e ainda usei roupas tão leves. De agora em diante, só usarei roupas pretas para que as manchas de sangue não fiquem mais visíveis, para evitar lhe causar aflição. Veja no que seu pai e o Tiandi o transformaram. Você acha que não sangrará se mudar de roupa? Só estará coberto e escondido dos olhos. Sua tendência a sofrer em silêncio só trará angústia a você mesmo.
Horu? O que faz aqui? Trouxe comida. De quem é aquele vulto? Por que ele tem aparecido tanto? Será um mau presságio? Príncipe Yehuá, fiz muitas roupas para você. Por que só usa esta roupa preta? É tão sombria e triste. Ouvi as criadas falando hoje. Disseram que o segundo príncipe foi a Tinkyu pedir casamento. Se encantou pela criada da Baiqian. Acho ótimo, Sua Alteza, se casar com uma cobra. Soube que Baiqian de Tinkyu já assumiu o trono. A posição dela é altíssima. Ambos somos mais jovens que ela. Se um dia ela entrar no Palácio Celestial, temo que as coisas não serão fáceis. Príncipe Yehuá! Príncipe Yehuá! Por ordem do Tiandi, ninguém se aproxima do pagode do selamento do mal. Insolência! Russa, bloquear meu caminho? Afaste-se. Afaste-se! Vossa Alteza, por favor, controle-se. Você... Segundo irmão. Segundo irmão. São ordens do pai. Não dificulte o trabalho deles. Nem sei se Shaoxin ainda está viva lá dentro. Como posso ter paz? Deixe-me tentar. Por ordem do Tiandi, ninguém pode se aproximar. Com medo de que alguém leve a cobra. Mas não disse que ninguém pode falar com ela. Não é mesmo? Segundo irmão, fale com a SRTA. Shaoxin. Nada de imprudências. Shaoxin, está me ouvindo? Shaoxin! Shaoxin! Shaoxin, as criaturas malignas a feriram? Só você foi bom pra mim! Já vivi mais de 70 mil anos! Conhecer você foi minha sorte! Vossa Alteza! Shaoxin! Vossa Alteza! Vossa Alteza! Segundo irmão! Segundo irmão! Príncipe Yehuá. Está na hora de arranjar uma ou duas consortes. Tem alguma mulher que te agrade? Não. Você simplesmente não tem interesse em mulheres. E ainda assim, o seu tio, segundo... é claramente um arranjo matrimonial tão bom. Os outros só podem sonhar com isso. E ele ainda quer cancelar o acordo. Vossa Majestade, o segundo príncipe solicita uma audiência. Solicita uma audiência? Ele não deveria estar refletindo sobre os erros dele em silêncio? Mande ele embora. Vossa Majestade, Sua Alteza está ajoelhado do lado de fora do salão Zishen. Não ouso insistir para ele sair.
Deixa eu entrar. Sim. Pode ir. Não precisa sair. Sim, Vossa Majestade. Tio segundo. Pai. Está com medo de passar vergonha? Não tenha medo. Já que você se encantou por aquela cobra, um dia você será motivo de chacota no mundo todo. Do que você tem medo diante do seu sobrinho hoje, Fel? Vim hoje pedir que liberte Shaoxin. Não precisa falar mais sobre este assunto. Não vou mudar de ideia. Por favor, não me pressione mais. Se continuar insistindo, então terei que acompanhá-la até a morte. Você quer morrer por ela? Sou um príncipe da tribo celestial. E, no entanto, não posso nem proteger minha mulher. A morte não seria uma escolha melhor? Muito bem. Este é o meu filho. Sandy, escute bem. Se quiser morrer, não posso impedi-lo. No entanto, a vida daquela cobra ainda está nas minhas mãos. Vá em frente e destrua o seu espírito. Depois que você morrer, darei um jeito de atormentar aquela cobra. Por que o senhor dificulta a vida de Shaoxin, pai? Eu só quero ter uma consorte. Por que não posso? Se quiser tomar uma consorte, eu não vou impedir. Mas você chega ao ponto de me desafiar por uma mulher e até morreria por ela! Como um príncipe da tribo celestial, você pode dividir seu amor entre todas as suas mulheres. Mas de forma alguma, baby. Esquecer suas prioridades por causa de uma mulher. Não estou dificultando a vida dela de propósito. É você quem envolveu nisso. Sai agora. Esse segundo príncipe realmente não tem senso de decoro. Em apenas alguns dias, A notícia do casamento cancelado se espalhou pelo mundo todo. Cancelar o casamento é uma coisa, mas usar uma criada para humilhar minha filha, isso é ultrajante demais. É absolutamente intolerável. É, fato. Intolerável. Venha, vamos ao Palácio Celestial. Eles não vêm? E nós ainda temos que ir? Você não sabe? Sua filha que está sendo zombada pelo mundo inteiro. Ela está hospedada no meu bosque há 5 dias. Ela também não quer casar. Por que não aproveitamos a chance e fazemos Shinkyu cancelar o casamento? Nós cancelarmos o casamento? Sim. Não só vamos cancelar o casamento, mas faremos o Tiandi nos compensar. Você está dormindo profundamente faz 5 dias. Eu dormi por 5 dias.
Depois de amanhã será o dia em que Edmundo Verde sairá do sino. Não sei se conseguirei voltar. Deixe-me olhar mais um pouco o bosque de pessegueiros de 10 milhas. Algo parece estranho com você. Não me diga que está preocupada com o cancelamento de Sandy. Por causa de Sandy? Eu o encontrei uma vez, quando era Sim. Não dei a menor importância pra ele. Então por que me importaria se ele cancela o casamento? Por que ficaria magoado? Isso é bom. Venha. Quarto irmão, me deixe fazer uma pergunta. Se Edmundo Verde não tivesse sido selado há 70 mil anos, como você acha que o mundo estaria agora? Se Edmundo Verde não tivesse sido selado, então Tácito Monteiro ainda estaria vivo. Enquanto Tácito Monteiro estiver vivo, O mundo certamente estará em paz. Sim. Quando o mestre estiver vivo, os 4 mares estarão em paz. A propósito, quarto irmão, onde está a nona? Você não disse que ela estaria aqui no bosque de pessegueiros? Nona, ela volta há muitos dias. mas ela vai voltar hoje, com certeza. Por que hoje? Você esqueceu? Hoje é seu aniversário! Você já viveu milênios incontáveis. E Rafael não é nada especial. Mas a nona o acompanha desde pequena. E tem mais respeito por você do que pelos próprios pais. Hoje é seu aniversário. Ela com certeza vai voltar. Sou muito lenta. Só preciso atravessar este bosque e chegarei a Kinkyu. Vá! Eu não queria invadir este bosque. Eu só tava de passagem. Sou Fênix Nona de Kinkyu! Não seja tão rude! Augusto Oriente. Quem é você? Augusto Oriente. Por quanto tempo ainda pretende me abraçar assim? Você é mesmo Augusto Oriente? Não pareço com ele. Não. Já vi um retrato seu nos livros de Jasmine Botelho. Você não se parece nada com ele. Jasmine Botelho. Sim, Jasmine Botelho, Deus Supremo do Bosque de Pessegueiros de 10 milhas. Chico, você é dele. Descendente da Raposa de 9 Caudas, Fênix Nona de Kinkyu. Saudações a Augusto Oriente. Então é da família Bai. Membro da família Bai teria medo de um leão dourado? Você ainda não ascendeu a Imortal Superior? Ainda não. Já que salvou minha vida, devo retribuir sua bondade. Não é necessário. O
que devo fazer? Minha tia sempre dizia que há um ciclo de causa e efeito neste mundo. Uma causa gera um efeito e uma dívida deve ser paga. Sua tia? Pai, Qian de Qingqiu. Conhece minha tia? Tivemos a chance de nos ver algumas vezes. Sua tia e a tribo celestial têm uma relação muito mais profunda. É mesmo? Como eu nunca ouvi falar disso. Ela não parece muito disposta a mencionar a tribo celestial. Você não sabe que Yasmin Botelho e o rei Raposo Baiji estão agora no Palácio Celestial para defender sua tia. É mesmo? Até quando pretende me seguir? Eu só quero retribuir sua bondade. Supremo Augusto, estou de guarda aqui há quase 70 mil anos. O símbolo do Imperador do Leste nunca mostrou atividade em comum. Observei as estrelas nos últimos dias. Parece que Edmundo Verde fez algum movimento. Como isso é possível? Edmundo Verde não foi selado por Tácito Monteiro há dezenas de milênios? Se for mesmo como diz Supremo Augusto, receio que eu... Sei que você não pode lidar com Edmundo Verde. Mantenha o sino sob vigilância o tempo todo. Se houver qualquer atividade nos próximos 10 dias, tu estaria destino. Te virei imediatamente. Farei como ordena. Se houver qualquer atividade, use seus poderes para tocar este sino. Sim. Já que és princesa de Qingqiu, não vou me alongar no que aconteceu antes. Mas se continuar me seguindo, não reclame se eu for rude. Esse é. Princesa. Relatório. É o Augusto Oriente. Quando fui ao Palácio Celestial com o Senhor Fantasma, há 20 mil anos, tive a sorte de vê-lo por um instante. O Supremo Augusto tem grande prestígio no Palácio Celestial. Até o Senhor Celestial lhe mostra respeito. Por que ele estaria aqui? Eu não tenho como saber. Não vamos nos preocupar com eles. Desde o dia da guerra, o paradeiro de Primo Silva é desconhecido. Lívia Serra. Ele já não é mais quem era. Ainda guarda rancor pelo que fizeste à mãe dele. Já se passaram 70 mil anos. Ele ainda se recusa a te ver. Por favor, me abençoe com a sorte de encontrar Primo Silva em breve.
Você me seguiu até aqui porque tem algo a dizer? Sim. Já chegamos aqui. Se tem algo a dizer, fale. Príncipe Yehoah. Desde que se tornou um imortal, você fez contribuições incomparáveis. É o príncipe herdeiro e o futuro senhor celestial. Mas aos meus olhos, ainda não é perfeito. Como não sou perfeito? Parado aqui agora, um olhar basta para ver o ciclo da lua. Mas para ser perfeito, Quis sentir o gosto da afeição para conhecer os altos e baixos da vida. você age como se tudo fosse inferior. Deixe-me perguntar uma coisa. O que acha das ações do tio Segundo hoje? Foi uma armadilha que ele mesmo criou. Então, se tivesse que se casar com uma desconhecida, alguém de temperamento desconhecido, você aceitaria? Se fosse se casar com Baitian de Chinkyu, o que pensaria? Seja Baitian de Chinkyu ou Chinxian de Baitiu, é a mesma coisa. Tá falando sério? Tá tentando saber o que eu penso? Estou pensando em como salvar o tio Segundo. Acho que ele se deixou levar pela emoção. Receio que ele cause um grande problema por causa da cobra. Não quer que eu tome o lugar do tio Segundo e case com o Baitian, tio. Isso mesmo. Você é o herdeiro da tribo celestial. Embora ainda não tenha recebido o selo do príncipe herdeiro, nos 20.000 anos em que governa a tribo, Todos já o chamam de príncipe herdeiro. só você pode resolver essa questão. Só você pode apaziguar Kinkyu no lugar do tio Segundo. Tá bem... Tão rápido? Sim. É melhor não estar mentindo pra mim. Baitian é 90.000 anos mais velha que você. É só mais uma pessoa dormindo na cama ao lado. Qual é a dificuldade nisso? Perspicaz. Você ainda é o astuto. A aliança matrimonial entre a tribo celestial e Kinkyu foi originalmente proposta por você, Tiandi. Agora que se tornou um absurdo desses... O que o mundo vai pensar da minha filha, Baikian? Entende, Tiandi? Mesmo deixando esse assunto de lado, sinto vergonha diante de você. Ei, raposo, essa cobra é realmente odiosa. Como criada de Baitian, ela ousou seduzir meu filho e até tentou se casar no Palácio Celestial. Mesmo que você tolere, eu não tolero. Na minha opinião, Baitian também não levou o casamento muito a sério. Por que não cancela? O que você diz? Não. Este casamento não deve ser cancelado.